E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é galhos de rosa do deserto. Olha o tamanho daqueles galhos ali que eu ganhei de uma planta que eu fui podar. Olhudo bem grande. A dona da planta cortou porque a planta começou a apodrecer. Aí ela cortou a galha, acho que foi algum ataque de percevejo. Depois ela me chamou para fazer a poda e eu trouxe esses galhos bem grandes. Porque ele já assim grandão, ó, quando ele começar a enraizar, ele já começa a enraizar com uma raiz bem mais grossa. Porque tem gente que acha que não cria o caldex. O caldex não, mas as raízes engrossam. As raízes ficam bem grossas. Eu não tenho aqui na minha casa, só tenho essas aqui, ó. São todas galhas, viu? Aqui não tem nenhuma planta de semente. Todas galhas que eu coloquei para enraizar, né? Das pontas dos cavalos dos enxertos, ó. E aí eu vou plantar essas. E eu ganhei essa daqui, numa troca que eu fiz com um amigo meu. Aí eu fiz a limpeza aqui de alguns excessos. E ela tá assim, ó. Essa aqui era uma galha, tá vendo o corte? E ela engrossou essa raiz aqui do lado. Essas outras aqui, futuramente, eu acredito que vai engrossar também. Ó, olha como ficou. Ficou bem gordinha, né? Essa daqui eu fiz um enxerto quando ela chegou. Ó, eu também faço enxerto com ela desplantada. Tem uns 5 dias, eu acho que eu já fiz esse enxerto e não plantei ainda. Mas acho que eu já vou replantar ela hoje. Já tá bem cicatrizado os cortes, passei cola. Esse teste vai ser muito bom pra gente fazer. Eu tô devendo a atualização do vídeo que eu fiz, o primeiro sobre galhos. Essa aqui tá ruim, essa aqui tá podre. Essa não presta não. A planta dela tava com alguns pontos ruins. Aí esse aqui foi um deles, ó. Vou até jogar fora esse. Quando a gente vai fazer o enraizamento de galhos, gente, na roda do deserto, na minha opinião, né? Mas tudo tem a ver com a genética da planta. Até para você fazer um teste, é bom quando você tem assim, ó, galhos da mesma planta, porque aí você pode testar várias formas de enraizar. Na areia grossa, no substrato, na fibra de coco. Do que você pegar uma genética de uma planta, como vocês veem que tem algumas que naturalmente já tem um belo desenvolvimento de raiz e de caldex, né? Como as obeso. Já tem outras que não desenvolve tanta raiz, tanto caldex. Eu acredito que quando a gente corta a galha de uma planta, que a original dela já não desenvolve tanto caldex e tantas raízes, as galhas eu acho que vai ficar do mesmo jeito, vai continuar aquela galha fina e seca. Já quando a genética é boa para criar caldex, até uma galinha pequena que a gente planta, delas que começa a engrossar a parte até do galho, começa a ficar mais grossinho, inchar e criar uma raiz bem bonita, que é uma de galho também. Ah, essa daqui não, tem essa aqui no meio que não é, viu? Olha, algumas começam a inchar assim dos lados, ó. Começa a ficar mais larguinho e outras ficam do mesmo jeito, não muda nada. Todas aqui, essas outras, deixa eu pegar essa daqui, ó, que eu amarrei ela aqui pra ela já crescer assim. Ó, como tá bonitinho. Essa aqui vai engrossar. Tá criando um monte de estria aqui do lado, ó. Tá vendo? Aí já faço arte também nas galhas. Olha essa que eu fiz. Tem plantas de galho que fica muito linda. Olha essa aqui, tá vendo que ela tá ficando ondulada assim embaixo, redonda? Já a outra aqui não, tá só a galhinha seca. Olha, e essas aqui, ó. Essa tá ficando com essa parte aqui arredondado. Tá vendo? Já a outra do lado não. Porque provavelmente não era da mesma galha. Eu acredito que haja diferença. Olha, tá vendo? Algumas já bem mais velha, de mais tempo e continua reta. Mas desenvolve raiz, viu? E é bom também pra gente acompanhar, pra gente ver se os nossos cavalos tinham alguma flor bonita. Essa daqui, ó, é dobrada. Uma cor de rosa simples, mas dobrada. E aqui eu tenho substrato, o que eu uso, já misturado. Tenho areia grossa, só areia grossa, úmida. E o substrato das outras que não pegou, que, né, sempre acaba não pegando. E aqui eu tenho estaca de todas as idades, olha, desde as primeiras, quando eu comprei os meus cavalos, até as últimas. O vídeo que eu fiz sobre estaca foi esse aqui, ó. Não abri, não tirei nenhuma vez elas daqui, foi esses, ó. Esse foi a da fibra de coco com carvão. Eu fiz esse vídeo
E disse que ia postar com 1 mês e meio. Mas com 1 mês e meio, pessoal, não tinha quase nenhuma diferença. Agora tá com 3 meses que elas estão aqui dentro. E eu deixei para passar mais tempo pra gente observar melhor. Com 1 mês e meio, quase não tem diferença e nem tem raiz ainda. Tá começando a querer criar, começando as raizinhas ainda. Demora, pessoal, para criar as raízes. Tem delas que cria bem rápido, tem delas que você bota, logo você já vê o desenvolvimento. Então agora outras demora. A gente vai observar aqui, ó. Eu tinha colocado essas aqui grandes, é da mesma planta que essas grandes, essas 4. Era a mesma planta que foi cortada. Você vê que os 4 pegou. Os 4 aqui pegou. E esses. Tinha uns pequenos que eu coloquei. Quem viu o vídeo viu que eu coloquei um monte de pequenininho. Dos pequenos você vê que só escapou esse e esse, ó. Os outros morreram. Alguns já tirei, já secou, ó. E aqui é a mesma coisa. Aqui também. Pegou esse e esse. Pegou 2, a mesma quantidade. Você vê que foi igual. Porque eu fiz na fibra de coco. Porque eu tinha fibra de coco. E quando eu fiz esse teste, eu tinha substrato comprado apenas fibra de coco pura. Não gostei para usar nas minhas plantas grandes, né? Dele puro. Agora, ele misturado, ele fica bom. E nas plantas que eu tinha com cortes, no local que ficava encostada a fibra de coco, começava um enraizamento melhor. E aí eu resolvi testar nas estacas. É bom, o primeiro que eu plantei na fibra de coco, não perdi nenhuma. Na segunda é esse resultado. As pequenas perdeu, as grandes não. Mas aconteceu a mesma coisa na areia. O teste tá aqui pra gente ver. Aconteceu a mesma coisa. Então, estaca é mais a questão mesmo de sorte. Às vezes pega em qualquer lugar. E às vezes também não. Às vezes você corta um pedacinho pequeno, como eu tenho um ali no vaso, e pega. Às vezes você bota uma galhona e não pega. E aqui a gente vai plantar de novo, das duas formas. Sempre pra gente tá vendo qual é o melhor. Mas das duas formas, 3, 4, 5 formas, vai ter perca. Muda de estaca sempre acontece de uma ou outra ficar ruim, não tem jeito. Quando é uma planta assim, simples, cor de rosa, como essa é cor de rosa, a gente não se preocupa tanto. A gente fica mais preocupada quando é uma planta muito bonita que a gente cortou uma galha e quer que pegue, né? Essas aqui, ó, já tem uns 10 dias. Eu vou colocar no vídeo aí direito, que agora não tô lembrada direito não, quantos dias tem. Ó, essa aqui não é podridão não, esse aqui é porque tá bem seco, viu? Ficaram na sombra, na minha área, não tomaram sol para não secar, apenas estão desidratadas, porque estão cortadas, né? E não estão plantadas há uns 10 dias, eu acho, pelo que eu tenho lembrança. Como tem um montão de galho, tudo sim, ó. Quando você cortar a galha da sua planta, se você quer ter mais resultado, não plante no mesmo dia. Corte a planta e deixe ela descansando. Tem gente também que deixa as folhas. Quanto mais você deixa a folha, mais é ruim para o resultado, para pegar. Pelo menos eu acho. Quando eu planto assim, ó, também dei a um rapaz aqui, eu dei umas galhas a um rapaz, ele plantou. Já estava bem murchinha, pessoal. Estava mais murcha que essas. Ele disse que não perdeu nenhuma. Às vezes eu faço também isso aqui, ó. Dos lados, eu tiro um anelzinho aqui. Aqui é substrato na unha, viu? Aí, isso aqui para facilitar mais o enraizamento. E na hora que a gente vai enterrar, não faça que nem minha mãe não. Quando eu cheguei lá, minha mãe tinha enterrado aqui na planta. Quando eu desenterrei a estaca dentro do vaso, estava aqui, gente. Já estava metade podre. Aí eu cortei lá, né? Eu digo, mãe, coloque só 2 dedos, mãe, porque apodrece com mais facilidade. Mas ela é a teimosa. E deixa com folha, a planta desidrata todinha e não tem força para criar brotação. Aí você coloque só até aqui, ó, mais ou menos, uns 2 dedos, pessoal. Não coloque mais do que isso não, até menos. Se você quiser colocar menos aqui, 1 dedo, você coloca. Como é que vai ficar em pé? Você vai pegar um pauzinho, um tutor, amarrar do lado dela, você coloca o tutor mais profundo e amarra ela. Aqui, ó, a parede tá sustentando, ó, mas o vento vai balançar. E aí eu vou vir e amarrar ela aqui no vaso. Eu vou dar um jeito de amarrar aqui, eu colocar um tutor também, ó, pra vocês verem que aqui, que eu acabei de colocar ela agora, viu? A gente também vai acompanhar essas plantas. E essas aqui, né, eu vou sair enterrando aqui. Muda de galho se a gente tiver frescura, aí aqui não pega. Porque quando a gente não dá tanta importância, que a gente chega ali, cortou. Aí você deixou de murchar um pouco, ó. 1 semana tá bom.
Não precisa deixar 10, 15 dias como eu, não. Já deixei até... Teve uma vez que passou, acho que quase um mês, umas galhas aqui, minha. Olha, pessoal, eu preciso cortar essa ponta também, tá estragada. É porque dá menos chance de apodrecer quando fica assim. Só vou colocar aqui mesmo. Quando a gente não liga, que a gente coloca assim, ó. Aí é que parece que pega melhor. Eu fiz uma muda, eu fiz a poda da minha TS44. Aí sobrou um pedacinho bem pequenininho. Eu disse, esse pedacinho aqui, colocar aqui do lado só pra colocar mesmo, sabe? Aí não é que tá brotando 2 olhinhos. Mas isso não é sinal que vai pegar não, porque às vezes brota, sai até folha ainda. E às vezes acaba que não pega. É muita estaca, viu, que tem aqui pra enterrar. Vou colocar aqui, né? E deixar, olha essa que eu fiz. Já até preparei ela pra ela já crescer assim. Pronto, pessoal, já plantei tudo aqui, ó. Eu não sei se vão segurar essas. Tô pensando em jogar uns isopor aqui, só pra poder fixar elas aqui no lugar, né? Porque se eu colocar mais substrato, eu não quero que elas fiquem tão enterradas. Eu quero que elas fiquem seguras aqui. Aí sai empurrando aqui, ó. Colocando aqui de todo jeito, porque aí as que não pegar, depois eu só vou retirando, limpando, né? E eu vou agora desplantar essas pra gente ver em questão de enraizamento, qual tá mais desenvolvida. Eu gostei da fibra de coco. Agora sim, a fibra de coco, eu acredito que seja mais difícil da gente encontrar, porque a gente não vai comprar só fibra de coco para enraizar a galha. A areia é mais fácil da gente estar encontrando, né? Areia de construção. A gente sempre está mexendo com areia de construção, um vizinho tem também, a gente pode pegar um pouquinho. E é mais fácil de enraizar. Agora, se você tem a fibra de coco, eu acho muito bom a fibra de coco com carvão misturado. Misturado para você fazer os enraizamentos. Agora, só para comprar ela, para isso, não acho que seja tão legal. Nessa época que eu tinha, eu estava usando, mas agora eu não tenho mais. Agora vai ser no meu substrato e na areia mesmo, que é o que eu tenho. Agora a gente vai ver aqui o enraizamento da fibra de coco com carvão. Eu tinha feito uma camada de carvão, uma camada de substrato. Olha. Uma camada de carvão tinha embaixo, uma camada do substrato e outra de carvão para dar uma sustentação maior nelas. Veja o tanto que eu enterrei, viu? Eu não enterrei muito. E aqui ainda tem a camadazinha de drenagem de carvão, que era para não ficar acumulando tanta água. Olha o enraizamento delas todas juntos. Vamos ver aqui como tá o enraizamento. Olha a pequena. A grande, e aqui pra gente ver melhor, teria que eu lavar essas raízes pra gente ver, mas aqui já dá pra observar que tem bastante raiz. Olha essa outra também, bastante enraizada. Olha, tinha passado cola. Olha. Olha essa como ficou bem bonita. Já dá pra trabalhar uma raiz aranha nessa, ó. Aquele corte que eu faço do lado, essa tinha, tá vendo? Ela enraizou bem pros lados. Posso tirar esse aqui do meio e trabalhar essas raízes. A de areia, né? Também bastante enraizada, muito enraizada, né? Pequenininha, ó. Olha aqui a outra. A areia dá mais um. Bem enraizada. Olha a outra. Bastante raiz. Isso aqui é bom porque a gente, quando elas crescer mais, a gente pode fazer a limpeza de raiz e trabalhar as raízes para ficar umas raízes bem bonitas. Ó, bem enraizada, né? Não é aquele enraizamento com 2, 3 raizinhas. Então, dos dois modos, é muito bom. Lembrando que aqui são plantas, aqui são galhas da mesma planta. Essa daqui foi surpreendente. O desenvolvimento de raízes, né? Muito mesmo, ó. Muitas raízes, já umas raízes mais grossinhas. Mesma coisa, dá pra
Mesma coisa, dá para trabalhar essas raízes, limpar essas de baixo e colocar elas assim. Então é isso. Se você não tem areia grossa, você pode usar fibra de coco com carvão. Pessoal, o resultado aqui na fibra de coco, fui dar uma lavada pra gente ver direito as raízes, né, o enraizamento, ó. E o da areia. Então, das duas formas dá certo. Se você não tem acesso à areia grossa de construção, não é areia de quintal, é areia grossa de construção. Você pode usar o seu substrato, ou o substrato que você tem, ou o substrato com fibra de coco, porque a primeira vez que eu usei a fibra de coco, eu não perdi nenhuma e o enraizamento foi bem rápido. Dessa vez aqui, a areia superou o enraizamento, porque esse aqui superou as outras aqui. Até as pequenininhas também tá bem enraizada, com bastante raiz, ó, muitas raízes. Mas não é sempre que a gente tem sucesso com as estacas. Não tem técnica milagrosa, receita milagrosa para enraizar a estaca. Aqui foi perdida muitas dessas pequenas, tinha muitas dela e foi perdida. Só ficou mais as grandes, eram 4 grandes em um e 3 em outra. Não perder nenhuma grande. E quanto mais grossinha, melhor para pegar. E também não fazer muita rega. As galhas, principalmente, elas não gostam de tanta água. A gente só vai molhar mesmo quando já tá seco, porque tá um corte ali sem nenhuma raiz, não tem como ela tá absorvendo água. Então, qualquer excesso de água, você vai perder sua estaca. E deixar ela num local com meia sombra. Aqui tá debaixo de um cajueiro, olha. Ela é uma sombra bem rala, que é um cajueiro pequeno, tá bem aberto. Aí aqui pega bastante sol, bastante luz, né? Mas também tem uma sombra da árvore. E para as estacas eu gosto desse tipo de ambiente, desse jeito, porque eu acho que pega melhor. Replantar elas agora, já vou colocar elas direto no substrato e às vezes a gente ainda perde. Depois que a gente muda, às vezes a gente ainda acaba perdendo depois. Só já replantei aqui a minha muda de estaca, ó, que eu ganhei. Ela ficou assim, eu coloquei ela do jeito que ela tava, um pouco deitada, ó. Que linda, né? Muda de estaca. Demora, viu? Pra ficar desse jeito aqui, não é pouquinho tempo não, demora bastante pra ficar com a raiz desse jeito aqui. Mas vale super a pena, ó, como fica linda. Fica um caldex bem diferenciado. Também já replantei aquelas que eu tinha mostrado pra vocês, ó. As raízes, coloquei no substrato agora, que aí elas vão absorver mais nutrientes e se desenvolver melhor, né, daqui pra frente. E a rega aqui é bem pouca, viu? Hoje eu não vou molhar porque tá bem úmido, choveu essa semana, choveu ontem e antes de ontem. Aí a areia já tava úmida e o substrato também. E aí eu só vou regar quando tiver bem seca agora. Eu quero mostrar essa folhagem aqui pra vocês, que coisa mais linda, né? Nem precisa de flor pra ficar bonita. Só essa folhagem aqui já compensa, ó. Que linda, né? Ela tava debaixo da sombra do pé de acerola. Aí eu coloquei agora aqui junto com as outras, esses dias pra mim ver como é que ela vai se comportar. Ela tá de botão, ó, vindo botãozinho. Nunca vi a floração dessa daqui. Essa aqui é a JM50. Tem dela do catálogo, se vocês quiserem ver como é a flor dela, viu? Parece ser muito bonita. JM50 do catálogo do Juliano, viu? Eu amo as variegatas pela folhagem. Também quero mostrar essa flor aqui, essa rosa da minha EV71. EV71, ó, Boris Ice. Ela é bem florífera. Pessoal, choveu ontem, como eu falei. 2 dias choveu. Ó, já caiu 2 flores. Tem mais botões. Todos os pontos de galhos tem botão para vir. Então ela é bem florífera. A flor abre fácil. É uma flor de médio para grande. Ela tem uma corzinha creme. Aqui, ó. Não reparem minhas unhas, viu, pessoal? Porque tava plantando aqui aquelas mudas de galho, né? Então as unhas tem que dar desse jeito. Olha que coisa mais linda. Boris Ice. Pessoalmente é ainda mais bonita. Essa flor já tem 2 dias que abriu. Viu? Então ela já deu uma leve desbotada. Mas ela abre com esse tonzinho creme aqui, ó. Bem bonita, né? Olha. Bom desenvolvimento.
boa para galhar e bom crescimento. Quando ela chegou com um tamanho bem bom. E aí eu fiz os meus enxertos, né? Tirei o galho dela, coloquei aqui e ainda saí enxertando um monte de planta. Essa daqui tá tendo um tamanho maior, eu acredito, para venda lá no catálogo. Muito bonita essa. E aqui tá a minha outra prima de Sansão. Essa é a minha, a que veio pra mim, viu? Tá bem podada aqui, ó. Bom desenvolvimento, olha a copa como já tá. Uma bela copa. E ela tá aqui querendo espaço, viu? Tenho que fazer uma mudança aqui nessas partilheiras urgente, que minhas plantas estão ficando com a copa já bem desenvolvida. Olha o desenvolvimento. Olha a floração como tá vindo. Tá vindo até com um rosado aqui, que a outra não tinha. Ó. Prima de Sansão, bem florífera e bem bonita. Deixa eu colocar ela do jeito que tava, né? Porque essas plantas não gostam não, que fique mudando ela de posição. Não estou com muitas flores, mas estou com umas folhagens bem bonitas aqui das minhas plantas. Tá com as folhas bem verdes, umas folhas bonitas. Ó, a JM12 já caiu um monte de flor e a chuva não perdoa. Ela estava bem cheia de flores e já caiu um monte. Essa é bem florífera, viu? JM12. Ó, ela é um pouco estrelada. É aquela que sabe florir, ó, quantidade. Okay? E ela chegou recente de viagem, que é a planta da Ana Cristina. Ainda não foi para casa dela. Ela passou por viagem, ela chegou tem pouco tempo e já começou a floração assim, né? Quero ver ela mais para frente como é que ela vai ficar. A Ana Cristina já tem meu número, então vou acompanhar essa floração. Também fiz um enxerto para mim dela e a gente vai acompanhar também. Olha que linda. E agora começou a ventar e eu vim finalizar o vídeo nessa daqui. Olha a situação de flores caídas da chuva. Choveu. Olha. As flores não duram, elas machucam muito as flores e aí as flores também caem. Olha o tanto de água que tem dentro dessa. Ó. Vendo? Assim, pessoal, vou mostrar aqui a minha bridal, ó, novamente. O buquezinho dela não conseguiu formar. É a terceira vez a minha, viu? Então, eu não tive o prazer ainda de ver uma bridal, um buquê com o seu buquê. Só vi a flor dela 2 vezes, mas ela abriu assim, bem fraquinha ainda. Ó. E aí a chuva também terminou de estragar os botões aqui dela. Mas vamos aguardar, né? A bridal, ela tem mais uma dificuldade de formar aquele buquezão, viu? Pelo menos a minha aqui, já é a terceira vez que ela forma o cacho e não abre. Então, vou finalizar aqui o vídeo nessa florzinha da bridal e até o próximo vídeo.